Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live aqui no Crypto Club. Eu aqui, Tunes, com vocês. Me parece que o BTC não vai ter muita folia nesse carnaval. O mercado continua travado aqui, mas a gente vai tentar desenrolar qual é o próximo comportamento de preço, tentando antecipar o movimento. E vamos trazer também nessa live de hoje os dados econômicos dos Estados Unidos que acabaram de sair. O mercado acabou de precificar aqui o IPC. E isso tem um impacto importante em inflação e nos juros americanos. Então, para você que vai ficar nessa live, vamos que vamos! Bom, já estou com um gráfico aqui para te mostrar que o BTC, depois do movimento de capitulação, grande movimento de volume que apresentou nesse ponto, tivemos uma resposta compradora e o movimento posterior foi de uma contração de preço que a gente vinha comentando com vocês com a maior probabilidade. Estamos aqui encaixotados, porém com um viés de baixa, tá? O preço realmente não alternou muito, ficou formando dois caixotes aqui. Nós estamos no caixote inferior no gráfico diário do BTC, tá? Quando a gente vai para o gráfico de 4 horas, isso ainda fica mais evidente, tá? E no gráfico de 1 hora, a gente vê que a média vem surgindo como um empecilho para um movimento altista. Então, aqui fica claro, eu vou exemplificar, que o preço que ficava cortando a média nesse processo, tá? Ele, a partir desse movimento, fica abaixo e com um viés mais intenso, da pressão vendedora. Estamos testando ela mais uma vez e a gente precisa ter uma configuração em que o preço consiga sobrepor a média, mostrando que os compradores vencem essa batalha de curto prazo, tá? Uma outra possibilidade, isso tudo está dentro de um range de consolidação, tá? O range de consolidação ficou curto nesse processo inicial, depois ele ganha um viés de baixa, tá? Que vem nesse order block, que não deixa de ser um ponto importante para os comprados, ok? Então aqui a gente acaba formando um pequeno canal de baixa, certo? Duas possibilidades para quem está achando que estamos numa fase de oportunidade para compra no BTC e em criptomoeda. Ou o preço fica realmente acima dessa média, tá? E aí você vai ter um pouco mais de confirmação do movimento de alta, que não deve ser muito longo, tá? Não vejo esse preço passando de 80 mil pontos tão cedo, tá? Ou a gente tem uma busca de liquidez um pouco mais ampla, mais intensa, e aí realmente onde tem estresse de mercado a gente pode ter uma resposta mais rápida para o lado inverso. Então seria um movimento como esse aqui. Então é por isso que eu acho que a gente está líquido agora e acho que abrir posições precisam ser com expectativa muito pequena, tá? Operações que a gente chama de turbo, ok? Então você não pode querer agora tá comprando ou vendendo BTC com expectativa de surfar 5, 10 mil pontos. Então os trades aqui realmente são para operações mais curtas, de 1.000, 2.000 pontos. Então cuidado com o overtrade, né? Porque a oportunidade está bem escassa e bem exprimida. Essa que é a grande verdade. Nesse caso, a gente está aqui no PJ Grid fazendo essas operações mais curtas e com size bem menor. Portanto, nossa rentabilidade em fevereiro, que beira os 2%, ela não tem uma expectativa de ser ampliada, a não ser que a volatilidade do mercado venha com mais força. Então, estamos priorizando aqui o risco, como deve ser feito sempre, tá? Em ranges mais curtos, a gente não pode vacilar. Quanto à volatilidade, a gente imaginou que poderia ter alguma volatilidade agora com a saída do CPI, que veio praticamente próximo ao esperado, né? Então, o mercado americano está muito próximo à meta em relação à inflação, que é de 2%.
e isso não traz, na minha visão, muita expectativa para antecipação de corte de juros. Então, a gente deve manter o mercado americano pressionado, tá, por um tempo. Acredito que o fim de semana não vai ser de grande volatilidade também, diante desse cenário. Essa sexta-feira agora era o único ponto que poderia trazer realmente uma mudança de comportamento de preço. O volume, ele até apareceu, vou mostrar aqui para vocês, no curto prazo. Olha o volume aparecendo aqui, exatamente na hora do dado econômico, volumezinho vermelho no gráfico de 15 minutos. Mas no gráfico de 1 hora ele ainda não tem um impacto como teve esse laranja que aconteceu ontem. Tá? Estamos bem na média aqui, na zona do vendedor. Então, compras são muito arriscadas. Mais fácil até a gente estar pensando num short aqui de curtíssimo prazo. Por que isso? Você vê que o padrão de bater na média e cair tem acontecido. Então, pode ser que a gente tenha mais uma oportunidade se confirmando em breve. A gente vai aguardar 1 ou 2 horinhas aqui para ver se esse trade encaixa. Ok? É isso. Não tem muito carnaval, não tem muita folia, pouco confete. Essa que é a verdade. O BTC continua em contração, tá? Em contração depois da volatilidade que a gente teve da capitulação. Então, depois do clímax, reação automática e agora fase de testes, como a gente trouxe para vocês, tá bom? Vamos ver se o BTC dá uma oportunidade aqui perto do 63, 62, ou se ele começa gradativamente um movimento ascendente, mas que está muito débil ainda, né? Está muito frágil, ok? Joia! Então, Tunes ficando por aqui. Considere dar um like no nosso vídeo, assinar nosso canal para que o algoritmo realmente redirecione você para esse tipo de material. Estamos aqui todos os dias no Crypto Club, ok? Vamos que vamos. Um abraço.